Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez aqui reunidos no nosso curso sobre sindicância e apuração administrativa. Então, agradecer novamente a presença de todos que estão aqui. Agradecer também a presença de quem está nos acompanhando online, seja ao vivo, seja na versão gravada. Então, hoje a gente vai dar continuidade à doutora Leidiane Tassi, que ela é presidente da Comissão Permanente de Inquérito. Perfeito, gente? Então, assim, mais uma vez, contando aí com vocês, para a gente agregar conhecimento e acompanhar a palestra da doutora Leidiane. Então, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. E deixo com a senhora a função. O microfone já está funcionando. Então, tá. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Então, como o Rodrigo já falou, me chamo Leidiane Tassi, eu sou procuradora municipal. Atualmente estou presidente da Comissão Permanente de Inquérito da Procuradoria-Geral do Município, lá do Executivo, também município, né, gente? E durante esse período que eu estou no município, aí já temos 16 anos, raros períodos eu fiquei afastada de processos disciplinares, tanto sindicância quanto inquérito. Então, eu tenho uma predileção pelo assunto, gosto mesmo do assunto, acho que é uma matéria, como é que eu posso dizer, sensível, porque não é fácil sindicar colegas ou investigar colegas, a gente fica numa posição, por vezes, muito desconfortável, né? Mas eu trato isso meio como um munus, né, que a gente tem aí para proceder o poder disciplinar administrativo, né? A apuração disciplinar, ela é uma forma de moralizar a administração pública, né? Alguém tem que fazer, né? Então, que se tenha que fazer, que se qualifique, então que seja bem feito. Tá, gente? Eu gostaria muito de agradecer ao Rodrigo, ao convite, me sinto extremamente honrada, ao pessoal do CEDIM que fez essa interlocução aí para que a gente pudesse conversar e trocar um pouquinho de experiência. Como é um grupo pequeno, tá? Vou tentar tratar da forma mais informal possível e deixar aberto, já que ontem foram tratadas algumas questões, pode ser que hoje eu acabe retomando e eu seja um pouco repetitiva, mas vamos tentar evitar. E aí, eu não sei o que é melhor, deixar as perguntas para o final, a gente vai ter mais tempo hoje, creio eu, porque eu vou tratar exclusivamente de inquérito, tá, disciplinar. A gente tem o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, né, lato sensu, que tem ali as suas vertentes, né, sindicância e inquérito. Hoje, o meu foco será inquérito, creio que ontem vocês já tenham tratado de sindicância. Tá? Então, vamos focar um pouquinho no inquérito, e se tiver alguma dúvida remanescente em relação à sindicância, a gente trata também, à medida que eu conseguir ajudar, né? Então, é isso, gente, vamos lá, vou passar aqui algumas lâminas que eu preparei. Bom, vocês devem ter visto ontem, né, o poder disciplinar, ele é o fundamento para que a gente possa fazer os processos administrativos disciplinares. Assim como a administração pública tem outros poderes, por exemplo, o poder hierárquico, poderes sancionadores, poder de polícia, a gente tem o poder disciplinar, que ele decorre justamente da hierarquia que existe dentro do município. A gente, né, possui uma estrutura hierarquizada, né, que no executivo a gente tem o prefeito municipal aqui, provavelmente é o presidente da Câmara, né, então, e por aí vai os escalonamentos. Então, em decorrência dessa hierarquia, decorre também o poder disciplinar, né, que é essa prerrogativa que o poder público tem de apurar os fatos e sancionar se for o caso, tá? Como vocês também devem ter visto ontem, a nossa base legal majoritária é a nossa Lei Complementar 133 de 85, que é o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que se aplicam tanto para servidores estatutários quanto para CCs, né, cargos comissionados, tá, gente? Então, é toda a nossa base normativa do processo administrativo disciplinar, e que é fundamentado mais ainda no devido processo legal, que a gente encontra as bases na Constituição Federal, em que estão assegurados contraditório e ampla defesa. Normalmente se fala os dois juntos, né? Parece venda casada, contraditório e ampla defesa. Não é a mesma coisa. Contraditar é dar ao investigado o acesso a tudo que se tem dentro do processo e que aquela comissão possui enquanto prova para que ele possa ser investigado.
isso é contraditório, é dar aquele acesso e ele dizer, não, aquele documento é falso, aquela testemunha disse assim lá na fase sindicante, mas agora eu vou trazer outro que vai dizer, fazer uma outra abordagem, isso é contraditar. E ampla defesa é justamente produção de prova, é poder trazer ao processo uma análise pericial, uma testemunha, falar no processo, ter uma defesa técnica adequada, tá? Isso é ampla defesa, que são garantias inafastáveis, tá, do devido processo legal. Toda a atividade processante, ela não é imune a nenhum tipo de controle, logicamente aí ela está submetida ao controle judicial, porém ela não é absoluta, o controle judicial, ou seja, o trabalho das comissões processantes, ele pode sim ser submetido a uma análise judicial, porém não pode o judiciário adentrar no mérito administrativo. Não pode o judiciário adentrar nos critérios de discricionariedade que a comissão e possivelmente a autoridade coatora, ao aplicar a penalidade, utilizou para sancionar. Ou seja, análise de dosimetria de pena, por exemplo, isso o judiciário não pode adentrar. É a comissão e a autoridade que avaliam como por exemplo, um servidor que está sendo investigado por um ato de improbidade administrativa ou um outro crime, se reduziu uma penalidade que era possivelmente de demissão para uma suspensão de 90 dias. Isso é um critério discricionário da administração. O judiciário não pode adentrar nisso. Porém, vícios formais, sim. Vícios formais, vamos assim, tratar de uma forma bem abrangente. Vícios na constituição da comissão processante, vícios na defesa técnica, na impossibilidade de defesa técnica, que é o advogado. Por exemplo, caso não tenha sido oportunizado ao investigado constituir um advogado. Tá? Como a gente vai ver logo mais, a falta de defesa técnica no processo administrativo não gera de todo uma nulidade processual, tá? Pois a gente vai ver aí, a gente tem decisões já repetitivas, por si só, a ausência de defesa técnica não anula. Porém, caso o investigado queira e não foi oportunizado, isso pode ser uma causa de nulidade judicial. Tá, gente? Então, é importante trazer isso, porque normalmente, tá, quando se ingressa com uma liminar, que é o que se tem, se pede alguma suspensão de ato, até inclusive prescrição intercorrente, alguma coisa que a comissão não tenha analisado. Isso são questões formais e não entram no mérito administrativo. Tá? Bom, sindicância versus inquérito administrativo. A gente tem um fato, tá? Como é que a gente escolhe qual é o procedimento adequado? A gente tem um fato que nos parece ser uma infração muito grave. Como é que a gente faz a escolha do processo disciplinar correto? Ou a gente vai para uma sindicância, ou a gente vai para o inquérito. Bom, gente, eu não tenho uma resposta redonda para dar. A gente vai se orientando, tá, pela gravidade da infração. A gente tem cheiro de que aquela infração pode resultar numa suspensão apenas, ou num ato demissional, e pela perspectiva a pena em perspectiva, que é isso, a gente vai lá e olha, me parece que isso se enquadra com as irregularidades que podem ser de instauração de inquérito administrativo, lá no 221, tá? Então, eu sempre digo que na dúvida, instaura uma sindicância. Passa pela sindicância prévia. A não ser que, por exemplo, tá, gente, aqui eu já vou antecipar algumas coisas que eu vou tratar logo mais, que está sendo muito comum, processos que são instaurados, processos administrativos disciplinares instaurados com base em operações policiais, dados que vêm do Ministério Público, que já tem provas de um crime, crimes contra a administração pública, atos de corrupção, sei lá, peculato, desvio de dinheiro público,
quando a gente chega ao conhecimento da administração pública, esses fatos que já vêm com uma prova muito robusta, e que já tem um outro ente que faz investigação criminal produzindo essas provas, eu creio que a sindicância ela é absolutamente dispensável. Tá? Aí a gente sim já tem como instaurar um inquérito, tá? De forma muito contundente, assim, porque não tem mais prova a ser produzida. Tá? No município, no executivo, a gente tem a IPS, que é a investigação preliminar sumária, que também dá ali alguns elementos, né, de agregar provas, mas na fase sindicante, com um caráter punitivo, também se pode constituir provas para uma posterior instauração de inquérito, tá? Então, basicamente, é como eu disse, é a pena em perspectiva, é ver a possibilidade de uma suspensão até 90 dias ou uma demissão. A gente tem duas penalidades que estão aqui nos incisos, entre os incisos 3 e 6, aqui do artigo 203, que elas estão em desuso, tá? Que é destituição de função gratificada. Até se questiona se isso é uma penalidade e tal. Então, a gente não trata muito com ela porque ela tem uma aplicabilidade muito, muito reduzida, muito baixa, porque é meio que uma decorrência da aplicação da pena tu retirar uma função, se a pessoa está investida numa função gratificada, e a partir do momento que ela é penalizada com uma suspensão por atividade por ter cometido uma infração naquela função, me parece que é meio que um desdobramento a retirada, porque é um ato de confiança da chefia a atribuição da FG, então não faz muito sentido isso ser tratado como pena, tá? Inclusive eu tive um processo que já foi para o COMAP, que é o Comitê Municipal de Despesa e Pessoal, que reformou a decisão que a comissão tinha feito, né, que tinha chegado à conclusão, porque chegava, né, dentre as penalidades a destituição de função gratificada, e eles entenderam que não era penalidade. Vamos suspender, então, mas não vamos retirar essa função, porque ele já nem está mais na função, fazia o menor sentido manter a pessoa na função gratificada, tá? Então, inquérito eu entendo como isso, instauração baseada na pena em perspectiva, tá? E aqui a gente tem a lei traz uma outra opção para a instauração de inquérito, que é quando na sindicância ficar comprovada a ocorrência de uma irregularidade ou falta funcional grave, ainda que sem indicação de autoria. Eu acho esse inciso de difícil aplicação também, tá? Porque acompanhe comigo o raciocínio. Se vocês têm uma sindicância que foi investigada, a sindicância acontece, de regra, muito próximo ao fato, né? Muito próximo ao fato. Vamos supor que foram 2 servidores que entraram em briga, tá? Brigaram no ambiente de trabalho e lá na sindicância não conseguiram identificar quem foi o que começou, quem foi o culpado que começou. Na sindicância não conseguiram indicar. E aí o secretário diz assim, bom, não conseguimos identificar, vamos encaminhar então para inquérito. Aí vai para outra instância, outra unidade para processar. Puxa, se lá não conseguiram identificar a autoria, como é que o inquérito vai identificar, sabe? É mais ou menos isso que esse inciso traz. Não é vedada essa possibilidade, mas eu acho ela bastante difícil de se alcançar, sabe? Porque se lá embaixo, né, que é quem está bem perto da prova e dos fatos, não foi possível tu identificar quem foi que cometeu o ato, né, quem foi o autor do ato, fica muito mais complicado a comissão de inquérito identificar isso. Então, acho difícil, embora exista essa previsão legal, tá? É um pouquinho mais difícil. E tendo dúvida, instaura a sindicância no final, se concluir que pode ser uma suspensão por até 90 dias, ou caso de demissão ou cassação de aposentadoria, encaminha aí para inquérito com todos os elementos que foram angariados lá na fase sindicante, tá? Mas é uma dúvida que sempre fica, né? Às vezes a gente, eu estou aqui com a Maria Erni e a Ângela, que são minhas companheiras de CPI, fazem parte da comissão que eu estou atuando, e muitas vezes a gente chega lá no final de todo um processo, a gente ouviu testemunha, a gente interrogou o indiciado, a gente produziu provas, e a gente chega à conclusão que aquilo não era caso para inquérito,
que podia ter sido resolvido numa sindicância. E aí o que acontece? O tempo já transcorreu e a penalidade mais branda que a gente entendia cabível, que seria uma suspensão ou uma repreensão mesmo, já está prescrita. Então a gente fica meio sem saber o que fazer. Por isso a necessidade de qualificar as comissões processantes, porque não tenham medo de punir, assim, se for o caso, do que encaminhar, achando que se trata de uma coisa muito grave, encaminhar para um inquérito e daqui a pouco a gente não conseguir simplesmente fazer nada, assim, porque daí, às vezes, eles pensam que é caso de demissão, cassação de aposentadoria, mas é um servidor que nunca fez nada em toda a vida funcional dele, nunca fez nada em toda a vida funcional dele, está com o pé na aposentadoria, foi um ato que a gente entende que é uma suspensão muito leve, e lá na fase sindicante tinham entendido que era caso de demissão. Como é que a gente faz? Vai demitir? Né? Então são essas questões assim que a gente está sempre pensando, e por isso que eu disse que é uma atividade muito sensível, sabe? Me desgasta emocionalmente a gente, porque a gente fica com a mão na vida funcional do servidor, sabe? Muito delicado isso tudo. Então, instauração de portarias. Gente, quando se chega à conclusão, a autoridade chega à conclusão de que é caso de instaurar um inquérito, o primeiro ato que se deve fazer é instaurar por meio de portaria. Portaria é um ato que se publica no Diário Oficial, citando o nome do processo, Eu digo isso evitando sempre dizer para citar também o nome do indiciado, tá? Se quiser colocar alguma referência ao indiciado, ou a futura pessoa a ser investigada, coloque em iniciais, sem número de matrícula, sem cargo, porque a gente trabalha com o princípio da presunção de inocência, e isso é uma publicação que vai para o Diário Oficial, fica exposto. Tá? Ao contrário, ocorre quando sim for feita a penalidade lá no final, depois de ter transcorrido tudo, já ter oportunizado contraditório, ampla defesa, a pessoa já ter tido a possibilidade de se defender, a publicação da portaria que penaliza, sim, aí essa pode constar. Tá? Isso a gente já tem estudos lá na PGM que a LGPD protege nesses casos, inclusive tem que dar publicidade à penalidade que foi aplicada, mas antes disso não, tá? Então a portaria de instauração de inquérito, somente esses dados, investiga o processo, número tal, a fim de verificar fatos envolvendo servidor, letra X, J, ponto, não sei o que lá, na data digital. A portaria de instauração de inquérito é o ato inaugural e interrompe prescrição, não suspende. Isso por previsão legal, tá? Então, devolve todo o prazo prescricional que tinha transcorrido, certo? Autoridade competente, eu já trago aqui, porque estamos na Câmara, né? Aqui é o presidente da Câmara de Vereadores, quem faz essa instauração, tá? Posteriormente, a gente tem também uma outra portaria, que é a portaria que instaura o processamento da comissão, a comissão processante, tá? É uma portaria que vai dizer quem são as pessoas que vão fazer essa investigação. Se é uma comissão permanente, a gente parte do pressuposto que já está pronto esse ato. Se é é um ente que tem pouco processo, que são poucos inquéritos, se constitui meio que ao mesmo tempo, né, a portaria de instauração do inquérito e a portaria da comissão processante, tá? Primeiro ato posterior à instauração do inquérito, já constituída a comissão processante, a gente tem o termo de indiciamento, que ele é basicamente a certidão de nascimento para o servidor que está sendo indiciado. É ali que a gente, enquanto comissão, tá, vai descrever o que se tem dentro do processo, dizendo assim, olha, esse servidor, na data tal, dia tal, foi identificado por meio de um documento que veio lá do Tribunal de Contas, que ele está em acúmulo irregular de cargos, ele tem uma acumulação tríplice, ele tem um cargo de CC na Câmara Municipal de Vereadores, outro cargo de CC lá sei lá, na Assembleia Legislativa, e ainda é professor da educação básica lá em Alvorada.
É raro, mas acontece sempre, gente. Não é mentira. Isso acontece. Tá? E aí a gente tem esse processo, a gente vai escrever exatamente isso e vai dizer quais são as penalidades a esse servidor que podem ser combinadas. Né? Vai dizer assim, olha, isso infringe a acumulação, as proibições do artigo 197, e a gente cita os incisos, pode ser infração de dever funcional. Então, vai citando todos os artigos possíveis, tá? E assinado por todos os membros da comissão. Essa é a certidão de nascimento, então, porque ele saiba que o que ele tem que se defender é exatamente o que está aí. Não pode, lá pelas cansadas, tá, ser alterado sem alterar o termo de indiciamento. Tá? Como a gente vai ver mais adiante, no decorrer da investigação surgem fatos novos. Amplia-se o objeto da investigação, ou reduz. Tá? Quando reduz, está tudo bem, porque ele já estava ciente que podia ser investigado tal fato. O problema é quando amplia. Volta-se ao termo de indiciamento e amplia a possibilidade. Tá? Isso já aconteceu inúmeras vezes nos nossos processos, e a gente faz isso. Né? A gente dá ciência, dizendo, olha, agora apareceu uma fraude documental aqui, tá? Que não estava lá. Apareceu apareceu um atestado médico aqui, que foi conferida a veracidade dele pelo QR Code. Isso não acontece, né, meninas, nunca. E ele está dando como falso. Então, você agrega mais uma investigação no termo, dá a ciência novamente. E, inclusive, se já tiver sido interrogado, interroga-se de novo o servidor, tá? Para que ele tenha ampla defesa de tudo que está sendo tratado. Tá? E base legal. A gente costuma lá na CPI colocar no termo de indiciamento uma outra coisa, que até às vezes confunde ele, mas eu gosto de colocar. Porque às vezes determinado fato que a gente está investigando é também crime e é também improbidade administrativa. E a gente faz essa citação lá embaixo do termo de indiciamento, que esse fato pode também constituir improbidade administrativa e o crime tal, e meio que para dar ciência que esse cansativa, porque a gente tem que reouvir testemunhas todas que foram ouvidas lá, na fase de sindicância, e para que justamente, né, a gente tenha aí, e às vezes elas mudam a versão, às vezes, né, a coisa sai um pouquinho olha, às vezes a gente não encontra mais as testemunhas, né, às vezes na fase sindicante é ouvido até essas testemunhas menores, na fase de inquérito fica um pouco mais complicado trazer um menor para prestar depoimento. Né? Mas a fase sindicante às vezes não tem contraditório, tá todo mundo aí e a coisa sai. Tá dando um retorno? Sim. Tá dando um retorno. Então é isso, tá? Defesa no inquérito administrativo, já falei algumas coisas, tá? Nomeado pela comissão, acesso aos autos. Então, o acesso aos autos ele é feito, como nossos processos, eu creio que aqui na Câmara também são feitos pelo meio do SEI, né, que são os processos digitais, o acesso às partes e ao servidor é feito por meio de acesso externo, que ele é mais ou menos aquele linkzinho, igual quando a gente tem que refazer a senha de um site aí que a gente vai compra, a gente esqueceu a senha e vai refazer, a gente diz assim, manda, refaça pelo link que vai ser enviado pelo seu e-mail. É um link muito parecido com aquilo, tá? A gente clica em cima, ele tem um prazo de expiração, que é calculado ali pela comissão, né, fornece por 15, 30 dias, então esse é o acesso externo que é dado por e-mail à defesa técnica, ao advogado, né, desde que com procuração no processo. Tá? E a parte também. Tá? Revelia é quando a pessoa não comparece, então, ao interrogatório, e que se considera preclusão do ato, ou seja,
foi extinta a possibilidade de ser interrogada. Mas, nesse caso, tem que se nomear um dativo, tá? Isso é previsão legal na fase de inquérito. Se a pessoa for revel, tem que nomear um dativo. Tá? E as alegações finais, né, depois que for feito o interrogatório, abre-se prazo para produção de prova, tá, que é a fase instrutória. Então, a gente tem aí perícia, testemunha, ofício a órgãos que possam auxiliar com alguma dúvida e tal. Quando encerrou tudo isso, foram ouvidas todas as pessoas que a comissão, a defesa tem interesse, encerra-se a fase instrutória e é aberto prazo para as alegações finais, que são 5 dias, tá? Esse não é um documento obrigatório, mas é importante que a comissão abra sempre esse prazo, que é o fecho, né? É o fecho geral da defesa que para que ela, né, diga as conclusões ali e que defenda a tese que eles vêm trazendo durante o processo inteiro, tá? Normalmente não muda muita coisa as alegações finais, tá? Relatório, julgamento e penalidades. Aqui eu tô fazendo um apanhadão, tá, gente? Depois a gente vai entrar em umas questões práticas que eu acho bem mais importantes, tá? Então, a estrutura do relatório final, resumo de fatos é importante. Eu gosto de trabalhar com pontos controversos e incontroversos. O que é isso? Às vezes o servidor é faltoso, tá? Vamos supor, o servidor é faltoso. Isso ele não nega, isso é um ponto incontroverso, tá lá. Ele nem está dizendo que ele não é faltoso. O que se tem que trabalhar é sobre a justificativa da prova. Se ele está de boa fé, se ele tinha vontade de abandonar o cargo, se ele não tinha vontade de abandonar o cargo, se era alguma coisa que estava fora das possibilidades dele, o controle da frequência ou não, por que não foi até a unidade pericial para regularizar esse afastamento, tá? Então, esse é o ponto incontroverso, esse é o ponto controverso, ponto controvertido. Servidor com acúmulo de cargo, irregular de cargo, isso é um ponto incontroverso, está documentado, os servidores não negam isso. Agora, qual é o ponto controverso? Bom, eu trabalhei, eu não sabia, eu não tinha condições de saber que esse acúmulo era irregular. Bom, aí a gente para e olha, né? Pô, é uma pessoa com doutorado, né? Em direito. Aí fica difícil, né? Dizer que não sabia, que não podia acumular 3 cargos ou 2 cargos, que não. Então, são essas questões de má fé, boa fé, normalmente, que são apuradas ali na parte controvertida, tá? No próprio processo se faz uma análise probatória, o enquadramento legal e a proposta de penalidade ou absolvição, tá? Que a comissão faz. A natureza jurídica do relatório final, ela é opinativa, tá? Ela pode basear uma decisão de uma autoridade, mas ela não é vinculante, tá? A autoridade pode divergir tanto da penalidade quanto das conclusões, seja lá do que for. Recomenda-se que, no caso de divergência, então, que se fundamente, tá? Porque senão fica um negócio, a não ser que for para absolver, né? Mas se for para penalizar com uma penalidade mais gravosa do que a votada pela comissão, acho que a defesa daria seus pulos, assim, para tentar dizer que houve uma ausência de fundamentação na decisão da autoridade, tá? A dosimetria da pena, então, ela é baseada na gravidade do fato, dos antecedentes do servidor, isso é super importante, sabe, gente? Às vezes foi um deslize aí que a pessoa cometeu no âmbito funcional dela, uma reincidência, né, em caso de residências, e as atenuantes que devem ser ponderadas, tá? E aí vem a deliberação da comissão, aí assentar todo mundo e chegar num acordo ou não, né, pode haver também divergências, pode ter votos divergentes, né, e é por isso que a comissão é constituída por 3, né, para que sempre a gente chegue num veredito. E aqui eu vou trazer mais detalhes, então, sobre detalhezinhos que a lei traz, tá? Sobre a composição da comissão de inquérito, tá, gente? Então, eu já falei que são 3 funcionários estáveis, então tem que ser gente de carreira, tá? Com formação superior. Aí você vai me dizer assim, mas é assim, ó, no município a gente tem o cargo de assistente administrativo, tá? Ele não é um cargo INS. Mas a gente tem um assistente administrativo que tem formação jurídica em direito. Pode compor uma CPI, ele pode ser membro? Eu diria que não, tá? Porque da lei aqui é falar que todos têm que ser NS. Todos, é o cargo NS.
não é o curso que a pessoa tem fora, que não é a atribuição do cargo nível superior, tá? Então, são estáveis, com formação superior, por isso que dificulta um pouco a composição das comissões, sabe? E são poucas as pessoas que se dispõem a fazer parte, tá? E ainda, como se não bastasse, ainda um dos membros tem que ter formação em direito, né? Bacharel em ciências jurídicas e sociais. Não necessariamente advogado, né? Mas tem que ter o curso de bacharelado. E ainda, para gravar, quando a gente tem uma composição toda direitinha, ela tem que ser movimentada, tá? Bianualmente pelo terço, ou seja, nós temos 3, a cada 2 anos um tem que sair. E assim vai indo, vai fazendo o giro. Então, em tese, no máximo, um servidor pode ficar 6 anos numa comissão, né? 2 mais 2 mais 2. E aí é o prazo máximo. Isso não impede que depois alguém retorne, né? Então, é isso daí. Não pode fazer parte da comissão nem secretariar o autor da denúncia, por óbvio, né, gente, porque ele é parte interessada no processo, e quem tenha realizado a sindicância. Isso já foi caso de anulação de processo no município, tá, no executivo. A gente tinha foi um processo em que houve uma investigação por comissão sindicante, e que se chegaram à conclusão que os fatos eram muito graves e que, portanto, podiam culminar em demissão. Foi constituída uma nova comissão de inquérito e um dos membros da comissão sindicante foi designada, justamente por conta dessas coisas, sabe? A pessoa tinha nível superior, tinha formação em direito e bora lá, vamos botar ele. Aí a pessoa foi demitida e o advogado de defesa, muito atento, pegou o processo, começou a revisar e ele disse, opa, né, lá no início, a pessoa que julgou o inquérito também participou do julgamento da sindicância, então é caso de nulidade, tá, gente? O processo foi anulado no judiciário, o inquérito foi anulado, não a decisão, tá? Ou seja, o inquérito foi anulado, retomou para o município teve que proceder daí a investigação de novo, mas aí não foi aberto mais sindicância, tá? Foi aberto só um inquérito, e aí se chegou o mesmo veredito, o mesmo resultado, a pessoa foi demitida, tá? E aí o município teve que pagar indenização. E a pessoa foi, retornou ao cargo, tá? Aqui, a gente, no 229, a gente tem os prazos, aqueles que eu tratei antes com vocês, que são prazos administrativos, que, caso não cumprido, constitui mera irregularidade. A comissão processante sempre deve atuar com isenção e rigor técnico na coleta de provas, garantindo ao indiciado a oportunidade de influenciar no convencimento da autoridade julgadora. Isso eu acho super legal, tá? Eu me emociono com isso, eu acho muito legal, assim, porque às vezes a gente recebe um processo, a gente lê as provas e a gente se convence. E aí começa a produzir, começa a ouvir a parte que a gente está investigando, e a gente muda totalmente a visão dos fatos, tá? Então é bem importante mesmo a defesa vir no processo para influenciar o convencimento. Isso é verdade, sabe? A gente tem que pensar que nós não somos uma lavanderia moral, sabe? Ali a gente está aí para ouvir, né? A gente está aí para ouvir o servidor e, ao final, ver o que a gente pode chegar e se houve um dolo, né, de cometer infração ou não, tá? Aqui o prazo administrativo, tá, que eu falei para vocês, que ele é mera irregularidade, sem acarretar nulidade, salvo se acarretar prejuízo à defesa, e está simulado pelo STJ, né, súmula 592, que fala do excesso de prazo. Excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, o que quase nunca acontece, porque o tempo, ele é um amigo do indiciado. Tá? Normas gerais de condução do processo, aqui eu trouxe alguns aspectozinhos, assim, tá? Servidor que se recusa a receber a citação, ele deve ser certificado à vista de 2 testemunhas, isso dá um trabalho para quem secretaria as comissões, tá? Que tem que ir lá e tal, e dizer assim, ó, se o senhor não quer receber, não tem problema, então fulano e ciclano estão aqui dizendo que o senhor está recebendo, tá? Fundada a suspeita de ocultação do indiciado, citação por hora certa, a pessoa está se escondendo, não quer ser citada de jeito nenhum, aí ele recebe um documento dizendo assim, olha, tal dia, tal hora, o senhor vai ser citado, tá? Se não receber, é dado como citado, justamente por conta desse inciso, tá?
E o indiciado que se encontrar em lugar incerto e não sabido, mediante edital, tá? Ninguém lê diário oficial, tá? Mas tá aí a previsão legal de que cumpriu a finalidade, tá? As testemunhas, quando a gente chama uma testemunha para depor, eu já falei do depoente, né? Quando o depoente vem, ele tem direito ao silêncio. E a testemunha, quando vem? Ela tem que ser qualificada, né? A gente tem que dizer, perguntar para ela exatamente. Às vezes a gente tem 10 testemunhas no mesmo dia e a gente vai passar por todo o processo por cada uma das 10. Vai pedir o nome, vai pedir a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o endereço e vamos compromissá-la ou não. A gente vai perguntar para ela se ela tem algum interesse no processo, se ela é parente ou não da pessoa que está sendo investigada e se ela é amiga ou não de quem está sendo investigado. Às vezes, assim, inimigo eu não sou. Aí fica naquela, assim, compromisso ou não compromisso a pessoa. Né? Se não é inimigo, as pessoas dizem, se eu não sou inimigo, eu sou amigo, então daí tudo não compromissa, né, gente? Na dúvida, não vão compromissar, né? Se ficou uma coisa meio nebulosa, não compromissa de dizer a verdade. Então tem que compromissar a testemunha por expressa previsão no nosso estatuto. Tá? Outras testemunhas não podem estar presentes no ato. Como a gente faz audiência virtual lá na CPI, às vezes isso é um pouquinho difícil de controlar, tá? Mas é importante prestar atenção para ver se a pessoa está sozinha na sala. Às vezes são testemunhas arroladas pela defesa, normalmente o advogado já bota todas juntas ali, para daí entra uma, sai outra do escritório, né? Isso não é legal porque a gente perde um pouco o controle, tá? Mas é importante saber que elas não podem ficar no mesmo ambiente em que está ocorrendo a audiência, tá? E quando o indiciado comparecer voluntariamente perante a comissão, será dado como citado. Isso é a expressão máxima do princípio da instrumentalidade das formas do direito, gente. Uma vez que o servidor veio para o processo, ainda que ele não tenha sido citado por edital, ainda que ele não tenha sido citado por e-mail, mas veio, ele está respondendo ao processo. Citado está. Tá? Então, a gente não precisa fazer exatamente como está na lei. Tendo ele comparecido, citado está, e a partir daí qualquer falta ao processo é dado como precluso, ou então os atos não serão mais repetidos. Tá? Feita a citação e não comparecendo o indiciado, o processo prosseguirá a revelia como defensor designado perante a comissão, isso eu já falei para vocês. Tá? Aqui, aquilo que eu havia falado lá no termo de indiciamento, sobre novas imputações ao longo do processo. O objeto vai se ampliando ao longo do processo. A gente inicia um processo de abandono de cargo por um período ali do ano de 2025, a pessoa ficou 60 dias interpolados ou 30 corridos no ano de 2025 sem justificar a falta perante o município. Aí ela retornou, aí depois veio outro período faltoso. Isso é ampliação do objeto, pode ser, não precisa abrir outro inquérito. A gente está falando de abandono de cargo de um mesmo servidor. E a gente está falando de faltas injustificadas. Isso pode ser ampliado, tá? Eu só queria trazer uma questão aqui bem importante sobre abandono. Lá no início eu conversei com você sobre a dúvida que a gente tem entre instaurar o inquérito e instaurar uma sindicância, né? Porém, a lei trata que tem uma única exceção, abandono de cargo. Abandono de cargo tem que ser precedido, pelo menos o primeiro conjunto faltoso tem que ser precedido de sindicância, tá? Nunca deixem instaurar imediatamente um inquérito para tratar de abandono de cargo. Tem que ser feito uma sindicância prévia e ouvido o servidor. Tá? É um mínimo de provas, assim, juntem o histórico funcional dele e ouçam o servidor. Então, é a única exceção que, por lei, tem que ter uma sindicância prévia, tá? E aqui, então, por lei também, a gente tem a possibilidade da comissão ampliar o objeto investigatório sem maiores prejuízos, desde que, claro, né, inclui lá no termo de indiciamento, faz uma nova oitiva e por aí vai. Tá? Deverá também a comissão, eu peguei esse artigo, o motivo do 240 aí é pelo artigo 3º, que a comissão, ela não tem só uma função de indicar penalidades ao final, tá? Ela tem também uma função
administrativa de qualificação. Se às vezes os fatos investigados indicam que também houve um equívoco administrativo de fluxo, alguma coisa que a pessoa foi ali, está sendo investigada, mas também ela foi alguma questão administrativa que concorreu para aquela atitude, pode no final a comissão dizer assim, e também opinamos pela revisão dos fluxos tais, sabe? É dar aquela diquinha para melhorar alguma coisa para aqueles fatos não ocorrerem de novo. Tá? Então, a comissão tem essa possibilidade de ampliar a sua opinião sobre o processo, tá? Muitas coisas acontecem, né? A gente trabalha muito no executivo com escolas públicas, né? E os professores dão aula, e é uma coisa muito complexa, e aluno é uma coisa muito complexa, então daqui a pouco se evadiu-se da escola. Né, de quem é a responsabilidade do diretor, né, a responsabilidade do diretor, aí depois vai a cadeia, vai vendo que o monitor faltou, que o professor que ficou responsável pelo portão também faltou, então são essas coisas, tá, a diretora tá ali, tá respondendo, tá, mas daqui a pouco é importante a escola ser notificada para rever o fluxo, ou a SMED como um todo, ou daqui a pouco adotar protocolos, sabe? São essas coisas, assim, que o parágrafo 3º quer dizer, não fiquem só na penalidade ou na absolvição, né? Amplia também a orientação administrativa, tá? Aí, posteriormente, o relatório final vai para a autoridade que instaurou o processo, tá? É ela quem vai fazer a aplicação da penalidade, se tiver na alçada dela. No município, então, a gente tem o prefeito para qualquer penalidade, secretários e acho que são diretores, se eu não me engano, e coordenadores. Aqui na Câmara, eu desconheço a estrutura com rigor, mas eu acredito que sejam diretorias, né? Primeiro a gente tem a presidência, depois são diretorias ou coordenadorias. Então, a gente faz essa composição, assim, de quem é que tem enfim, a capacidade para fazer o ato punitivo, tá? Chegando à conclusão final do processo, caso não tenha sido uma prova compartilhada que venha das autoridades policiais ou Ministério Público ou do próprio judiciário, se o município souber que esses entes não sabem do delito e que configura também crime, é possível transladar, deve-se, inclusive, transladar o processo com o que se tem para que esses entes prossigam a investigação lá, tá? Então, é isso que trata o 243, tá? Se quando o funcionário se imputar crime praticado na defesa administrativa, a autoridade que houver instaurado o processo providenciará simultaneamente que se instaure o inquérito policial. Aqui está dizendo que quando souber de cara que é crime, já manda, tá? Já faz, já translada os autos. Mas há casos que a gente não tem muita certeza, tá? E aí é lá no final. Mas quando se já souber que é crime, translada os autos, tá? Encaminha diretamente para a polícia, enfim, ou para o Ministério Público. Aqui o 244 trata da mesma coisa, tá? Que é a transladação dos autos. A defesa do indiciado pode acontecer em qualquer fase do processo, tá? Se ele procedeu ao interrogatório sem defesa, ou foram ouvidas algumas testemunhas só com a presença do indiciado sem defesa, e lá pelas cansadas aparecer um defensor, beleza, pode ser aceito, tá, gente? Não tem hora para aceitar a defesa técnica, tá? Inclusive é causa de nulidade caso a comissão indefira. Tá? É preciso que eles possa compartilhar. As suspeições e nulidades durante ou após a formação da culpa, daqui a pouco o investigado, né, ou a pessoa investigada ou alguma testemunha tem uma relação forte com os membros da comissão, tá, a pessoa deve se retirar dos atos, tá, não pode ficar, sob pena de nulidade, e as demais irregularidades processuais todas que forem sanáveis, como eu falei, que não constituem vícios, elas são aproveitadas, tá?
que é o princípio da aplicação da instrumentalidade das formas e do brocado pas de nullité sans griffe. Não sei como é que se fala francês, me perdoem, mas é isso aqui mesmo, tá? Que é um princípio que rege todo o processo administrativo disciplinar. Se não houver prejuízo à defesa, se aproveita o ato, tá? E aqui é um artigo que trata da investigação dos servidores faltosos, caso de absenteísmo, tá? Aqui, ó. Esse é o que eu falei, que tem que instaurar sempre a sindicância antes, tá? E aqui o parágrafo único tem uma disposição bem importante que às vezes causa dúvida. O servidor que está em absenteísmo, tá? Faltou durante um longo período, retornou, está respondendo inquérito, pode voltar a trabalhar ou tem que ficar afastado? Gente, pode voltar, deve, inclusive, para não perdurar essa situação faltosa. Se vai ser caso de demissão ou não, deixa o inquérito falar, tá? Mas a orientação aos RHs é para que aceitem novamente esse servidor, tá? Inclusive, a gente teve casos já de servidor que foi preso, tá? E cumpriu pena e retornou e voltou a trabalhar, mas ele não tinha sido demitido durante esse período. Se ele não está demitido, ele ainda possui vínculo, né? Então, o município tem que aceitá-lo. As penalidades, né, aplicáveis no município, que podem ser também em fase de inquérito, tá? Pode-se chegar ao inquérito, pode ser instaurado para demitir ou para caçar uma aposentadoria, mas lá no final pode-se chegar à conclusão de que cabe apenas uma repreensão, né, uma suspensão de 90 dias ou ainda menor, e conversão em multa, tá? Aqui eu faço um questionamento sobre multa, porque essa é uma dúvida e não encontrei na doutrina nem na jurisprudência nenhum. Não é pacífico o tema, tá? A multa, a gente tem ela como uma penalidade no município, mas ela é uma penalidade que ela é acessória à penalidade de suspensão, porque ela é tratada como uma forma de conversão da suspensão em multa. Por exemplo, né, o servidor é punido com uma suspensão de 15 dias. A função dele é muito importante, a gente não tem quem substitui ele naqueles 15 dias que ele vai ficar penalizado. É mais interessante para o município, portanto, converter esses 15 dias em dias multa. É abatido lá do salário dele, 50% dias desses 15, né, 50%, calcula quanto ele ganha 15, dividir por 2, e é isso que ele vai receber de desconto no contra-cheque. Agora, a dúvida ela é uma penalidade que a gente pode aplicar isoladamente, ou ela é só casadinha com a suspensão? Isso não está claro, tá, gente? Na nossa lei não está claro. Mas, majoritariamente, o que eu tenho lido é que ela é uma penalidade acessória. Por quê? Porque para você aplicar uma multa, tu tem que ter uma expressa disposição de valor. A gente não pode arbitrar, sei lá, que ele vai pagar 1.000 por uma falta ou 2.000. O valor tem que estar em lei. E, portanto, o único valor que a gente tem em lei são os 50% da remuneração de a multa. Portanto, não poderia virar um critério arbitrário por parte das comissões ou das autoridades que, né, aplicam a penalidade, utilizar ela de modo isolado. Por isso que, majoritariamente, a multa ela vem casadinha com a suspensão, tá? Lá na CPI a gente teve algum caso, né, meninas, de aplicação só da multa, né, no passado. Comigo também não, sempre associado à suspensão, né. Então é isso, tá, gente? Os precedentes que eu li vieram da 8.112, que é a legislação do Estatuto, né, dos Servidores Públicos Federais. Então, os precedentes que eu li foram de lá e a multa é sempre ligada à suspensão, então. Tá? Demissão, né, é caso quando ocorrem as infrações graves por improbidade, abandono de cargo ou crime funcional, e a cassação da aposentadoria, que são as mesmas causas da demissão, só que, portanto, a pessoa já está aposentada e, então, se caça a aposentadoria dela. Tá? Seria uma falta grave cometida anterior à inatividade, tá, gente? Pessoa antes de se aposentar.
Depois eu vou voltar ali na improbidade, porque tem uma questão importante, tá? Prescrição no inquérito, que é a extinção da pretensão punitiva da administração pública, pode ser identificada pela comissão de inquérito ex officio, ou seja, a comissão mesmo verificando que se trata de uma infração que já passou mais de 4 anos, ela pode, desde a instauração do inquérito ou do conhecimento do fato, decretar, né, que esse inquérito administrativo está prescrito. A comissão não arquiva inquérito nenhum, ela orienta, opina a administração, então volta, nesse caso, identifiquei que o processo está prescrito, faça um parecer por parte da comissão, todos assinam, e retorna à autoridade instauradora para que arquive ou diga que quer prosseguir mesmo assim, ou tem algum outro fundamento, aí uma outra leitura do prazo prescricional, tá? A prescrição, ela, em geral, tá? Não é a prescrição no inquérito. A prescrição no município, ela conta da data do conhecimento do ato ou do fato pelo superior hierárquico, ou seja, a pessoa que é encarregada de instaurar aquele processo, tá? A partir da data que ela souber, abre-se o prazo prescricional. Claro que às vezes não é uma coisa que fica muito comprovada exatamente a data. Normalmente coincide com a data de abertura do processo, ou recebimento de algum e-mail, ou de algum documento que vem das ouvidorias. A partir daí é que a gente começa a contar o start do prazo prescricional para aplicação das penalidades, tá? A gente tem uma única causa de interrupção, tá, de prazo prescricional, que é a instauração do inquérito. A partir do momento que foi publicada a portaria no Diário Oficial de instauração do inquérito administrativo, zera o prazo. Não é caso de suspensão, tá? Retoma todo aquele prazo que já percorreu, tá? Se passaram 6 meses de uma sindicância, 1 ano de uma sindicância, a partir do momento que instaurou o inquérito, zerou. É como se naquele momento a autoridade instauradora tivesse conhecimento novamente, tá? Então, gente, zera. E a gente tem uma única hipótese de suspensão prevista na lei, tá, gente? Não quer dizer que seja a única suspensão que exista, mas prevista na nossa lei complementar, a gente tem um único caso, que é quando a pessoa for condenada a uma penalidade de suspensão, e aqui são 2 suspensões, a penalidade e a suspensão do prazo prescricional. Quando a pessoa for condenada a uma penalidade de suspensão e ela tiver em um afastamento, ela tiver em LTS, férias, esses afastamentos genéricos que o servidor tem, ele fica suspenso. Tá? Então, aqui a gente tem agora a Maria da Penha, que é um novo tipo de afastamento. Não me perguntem como é que processa, porque isso é uma dúvida que a gente também não sabe muito ainda como é que é esse afastamento. Mas, enfim, temos ali vários, tá? Tratamento de saúde, doença de pessoa na família. Se o servidor estiver afastado, suspende o prazo prescricional para aplicação daquela penalidade. Por uma questão lógica, né, gente? Como é que eu vou suspender um servidor que está em LTS? Não tem como, né? Então, a gente tem aí o período de suspensão, tá? Sobre prescrição, eu também posso dizer que a infração disciplinar, ela, caso configure crime penal, se o prazo prescricional da lei penal for maior que o prazo prescricional do município, pela lei penal se opera, tá? Então, caso de corrupção, tá, gente? Por exemplo, vai se operar pela lei penal, porque são 12 anos. Tá? A gente vai lá no artigo 109 da lei penal, pega a pena em abstrato, faz a continha lá da lei penal, e aí é por esse prazo que se opera, porque o prazo municipal, ele é limitado em 4 anos, tá, gente? Então, é essa a ideia. E, às vezes, as defesas vêm com esse argumento de que está prescrito o processo e tal, só que o que está se investigando é alguma coisa maior, e aí a gente tem que fundamentar, esclarecer que não está prescrito, porque o prazo que a gente está se baseando é o prazo penal, e, portanto, a prescrição, ela é maior, ela é dilatada, tá? A prescrição intercorrente é os 4 são esses anos, né, de 1, 2, 3 ou 4,
parado o processo sem movimentação. Prescrição intercorrente é isso, tá, gente? O processo ficou lá, ninguém fez nada. Isso não quer dizer que pequenas diligências não vão configurar prescrição, não, gente. Movimentações impedem a prescrição. Às vezes, o processo ele fica sem alguma movimentação durante um bom tempo, porque está aguardando alguma diligência externa, tá? Mas isso não quer dizer que vai se operar em prescrição intercorrente. Normalmente opera em prescrição intercorrente quando, sei lá, vazioou, não foi colocado ninguém, ou se perdeu o acesso ao processo, são processos sigilosos, e o negócio ficou lá parado, né, e ninguém fez absolutamente nada. Aí sim que se opera em prescrição intercorrente, tá? Umas questões práticas que eu acho que é mais importante isso, que é o dia, é a vida. Tem na nossa lei complementar uma disposição que diz que para o servidor que estiver respondendo ao inquérito não pode se exonerar. Tá? Gente, esse dispositivo ele é um tanto arbitrário, tá? A gente não pode impedir um servidor de se exonerar, se ele está assumindo um outro cargo, porque ele está respondendo o processo, ele pode sim se exonerar. Porém, contudo, todavia, caso a pessoa se exonere, tá? O processo disciplinar não interrompe, não acaba, ele prossegue, tá? Ele vai prosseguir. E se a pessoa se exonerou e lá no final do processo se concluiu que ele deveria ser demitido, altera-se os registros funcionais dele, ele vai ser demitido. Apaga-se, né? Em linhas gerais é isso, vai lá e se altera o ato de desligamento dele, ele não vai ser exonerado, ele vai ficar demitido, penalidade. Então, isso já fica lá no registro funcional, caso ele reingresse num outro cargo no município, fica lá o registro de que ele foi desligado por uma penalidade forçada, que foi a demissão, tá? Então, não é possível impedir. Existe essa previsão, que ela é uma previsão que eu acho que está bem desatualizada, a nossa lei complementar ela é de 85, né? É pré-constitucional, então a gente tem muita coisa que a gente tem que ler à luz da doutrina e da jurisprudência, tá? Isso eu já falei, pode o inquérito concluir por uma penalidade menos gravosa e até a absolvição do que a indicada quando foi feita a instauração? Sim, pode, tá? Isso eu já tratei com vocês. A comissão de inquérito, ela tem essa discricionariedade na apreciação das provas e ela pode sim concluir por uma penalidade inclusive pela absolvição, por uma penalidade bem inferior à que deu origem à instauração ou até à absolvição. Lógico, né, o opinativo vai ser homologado ou não pela autoridade instauradora, tá? Indiciamento em inquérito precedido de uma sindicância, que foi preparatória e que não teve contraditório ampla defesa técnica, não gera nulidade, tá? O simples fato do servidor ter ido, prestado um depoimento sem defesa técnica na fase sindicante, ou provas que foram produzidas, por si só não gera nulidade, então todos esses documentos, como eu disse antes, podem ser aproveitados, porém na fase de inquérito tem que haver contraditório e ampla defesa sobre tudo. Sobretudo, ele tem direito a tudo que tiver no processo. Então, aqui eu trouxe alguns julgados que trazem isso, tá? Muitas vezes, alguns advogados até vêm com essa tese de fazer uma aplicação analógica da 8.112, tá? 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Eles puxam algumas disposições de lá, inclusive a fase de interrogatório da 8.112, ela é lá no final do inquérito, não é como a gente faz, que é bem no início, e eles puxam essas questões, né, querendo repetir atos, alguma coisa assim, tá? Não se aplica analogicamente, gente, a gente tem o nosso estatuto e é ele que a gente segue, tá? Aplicação analógica nem em benefício deles e nem nosso, não façamos isso, a não ser que a gente tem alguma súmula interpretativa de uma corte superior que disse que se aplica analogicamente as disposições da 8.112 a todo e qualquer ente que em processos administrativos disciplinares. Aí é a corte que está dando que está ditando uma norma, e aí sim a gente cumpre, eu considero súmula norma, tá, gente? Súmula deve ser atendida, porque se a gente não fizer assim, no judiciário, né, eles vão fazer. Então, a gente tem que atender. Em caso de servidor que já se exonerou,
ou se aposentou. A gente pode instaurar um processo administrativo disciplinar, já encerrou o vínculo. Tá? Acho que é bastante comum aqui na Câmara, inclusive, porque tem bastante CC, né? Se trabalha muito com CCs, a rotatividade é grande. Pode se instaurar depois do término do vínculo? Pode, tá? Não só pode, como deve. Servidor exonerado, sim, a gente tem que instaurar, caso o fato tenha sido praticado durante o período de atividade. Se investiga, se chama, e aí as penalidades que podem ser dadas são aquelas, algumas vão surtir um efeito, a eficácia delas é que pode ficar um pouco restrita. Por exemplo, um servidor exonerado que eu chegar à conclusão de que ele merece uma repreensão, bom, a gente só vai mandar para o arquivo lá, né, para o RH, para registrar, mas isso não vai ter uma repercussão na vida funcional dele, né, uma suspensão ou uma conversão em multa até pode ser feito, gera uma inscrição endividativa, né? Pode gerar uma inscrição endividativa se a pessoa já tiver sido desligada, tá? Então, as penalidades podem ser aplicadas assim. O que ocorre é que daqui a pouco não vai ter muito efeito na vida funcional deles, porque muitos atos que são cometidos em atividade são também improbidade administrativa, que deve gerar investigação competente. Então, o Ministério Público, às vezes, está investigando também, e lá gera um dever de restituir o erário diante de algum prejuízo que foi provocado. Tá? Então, é isso. Caso de servidor que tem uma acúmulo tríplice inconstitucional de cargos, ele está acumulando 3 cargos. Quando ele soube que ele era irregular, ele se exonerou do que estava no município. O município já tinha aberto o processo. Ou descobriu depois, instaura ou não instaura? Instaura, gente, para descobrir se ele omitiu com boa fé ou má fé, tá? Para ver se durante esse período que ele teve no município, ele ficou faltando para tentar conciliar os 3 vínculos que ele tinha. Isso é caso de improbidade, o Ministério Público tem que investigar, o Ministério Público entra com ação de improbidade, gera multa. Tá? Então tem muito reflexo. Antigamente no município e até na própria comissão, o servidor exonerava, a gente mandava arquivar o processo. Tá? Mas isso é uma mentalidade antiga, a gente não pode fazer isso. Tá? É infração contra a administração pública, ainda que não se chegue a conclusão nenhuma, a gente precisa abrir e instaurar, eu sei que às vezes é só trabalho, né? Mas enfim, o mínimo de coisa tem que ser feita, tá? Não dá para se omitir, tá? Sob pena de né, omitir aí a atividade que deveria ser feita, tá? Servidor em licença para tratamento de saúde, que está respondendo processo administrativo disciplinar, suspende o andamento do inquérito? Não, gente, de regra não. Essa é a regra geral. A doença, por si só, não suspende o processo administrativo disciplinar. Porém, se a doença for totalmente incapacitante e que isso estiver muito comprovado no processo, que impede do servidor fazer a sua correta defesa, aí sim, aí a gente suspende. E é importante que fique bem claro no processo que esse processo está suspenso enquanto o servidor estiver em LTS, para que não fique uma coisa, tipo assim, ninguém fez nada e não ficou declarado no processo a suspensão por uma completa impossibilidade de prosseguimento dos atos, tá? Recentemente, lá na PGM, a gente fez uma informação referencial que foi tramitada nas secretarias para que todos adotassem esse mesmo procedimento, porque tinha comissões processantes, comissões de inquéritos das autarquias, que ou suspendiam ou não suspendiam, então cada um fazia de um jeito, tá? Na dúvida se a doença é incapacitante ou não é incapacitante para responder os atos, formulem um quesito para a perícia municipal, tá? Para o órgão oficial, dirige um processo para a perícia, dizendo assim, olha, esse servidor está alegando que esse CID impossibilita ele de comparecer aos atos do processo, é verdade? Podemos prosseguir ou não? Aí vocês tiram do colo de vocês essa suspensão, sabe? Senão a gente tem servidores que ficam anos em LTS e a gente vai ficar com o processo aguardando o retorno ou não aguardando o retorno. Então, deixem para a perícia municipal definir, tá? E uma outra questão que trata de LTS e que suspende o processo, e essa a gente não tem que fazer, é incidente de sanidade mental, tá? Incidente de sanidade mental é um incidente
que é proposto tanto no judiciário, como também pode ser proposto administrativamente, que questiona a sanidade mental do servidor para a realização daquele ato. Tá? Pode ter alguma doença de cunho mental, por exemplo, que a pessoa estivesse acometida e que ele não teria a imputabilidade suficiente para se pré-determinar em relação àquela conduta ou não para aquele ato que está sendo tratado naquele processo. Tá? Se ele está respondendo vários processos por causas distintas, pode ser que o incidente só sirva para um. Tá? Um dos processos, e não para todos. Então, o incidente é justamente isso, é uma perícia que vai ser feita no servidor para diagnosticar se ele, naquele dia do fato, ou naquela época, ele era capaz de se pré-determinar em relação aos atos que ele cometeu ou não. Então, uma vez instaurado o incidente de sanidade mental, suspende, tá, gente? Não pode dar seguimento ao processo administrativo disciplinar. Prova desemprestada, já falei bastante aqui com vocês. Aí agora eu trago a súmula, que é a súmula 591, que permite a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e registrado no contraditório e ampla defesa. Tá? Então, não dispensa a comissão de submeter esse material ao crivo do contraditório e ampla defesa. Aqui eu trago a questão da defesa técnica, ou da ausência dela durante o PAD, súmula vinculante 5, tá? A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição, tá? E aqui, artigo 231, que eu já trouxe, que é o caso do servidor no município, a gente tem essa previsão de que se ele deixar de comparecer, se recusar a comparecer, ele tem que ter nomeado um dativo, tá? A decisão per relationem é uma decisão, tá, gente, que eu vou trazer aqui para vocês, ela, depois que encerrou o PAD, tá, encerrou o inquérito, foi feito o relatório final, a autoridade que vai aplicar penalidade ou não, ela não precisa relatar todo o processo de novo. Tá? Se ela está de acordo com a opinião emanada pela comissão, ela pode relacionar, dizer assim, olha, por todos os fundamentos já expostos pela comissão, decido como foi, né, colocado na parte dispositiva do relatório, tá? Isso não é causa de nulidade. Pode ser causa de nulidade alegada caso ele decida em sentido oposto ao que foi fundamentado pela comissão, tá, gente? Então é importante, caso a autoridade divirja, fundamente, tá? Do porquê que está divergindo, tá? Abandono de cargo e doenças psiquiátricas são coisas assim que a gente enfrenta muito, são objetos de investigação que a gente tem com bastante frequência, servidores que têm históricos de drogadição, alcoolismo, doenças psiquiátricas, enfim, que não conseguem aderir a uma rotina de trabalho, tá? Esses casos é muito importante que se tenha constatado a vontade de abandonar o cargo, tá? Que é o tal do ânimos abandonantes. Eu já estava aqui no último, que é o tal do ânimos abandonantes, tá, gente? E isso que é bem difícil constatar. Servidor faltoso em absenteísmo, constatar o ânimos abandonantes dele, quando ele tem CID de sucessivas licenças, é muito difícil constatar. Então, assim, trago aqui uma dica para vocês, encaminhem para avaliação de capacidade laboral, tá? Não demitam esse servidor, porque é uma possibilidade muito grande de anulação no judiciário. Servidor com doença, passem pela junta médica, tá, para avaliar se ele tem condições de ser readaptado para outro cargo, esgotem todas as possibilidades. Esgotadas todas as possibilidades, não havendo nenhum tipo de adesão, aí se pode pensar numa demissão, tá? Mas são as demissões mais complicadas, assim, de serem feitas, tá? Prontuários médicos e LGPD, já falei, tá? Também sobre o cuidado, né, de se ter com as informações. A prova do testemunhal da fase sindicante também, já comentei com você sobre aproveitamento. É possível aproveitar em tese, desde que a defesa aceite, e dificilmente vai aceitar. Tá? Impossibilidade do aproveitamento de interrogatório da fase sindicante, gente, isso não pode, tá? Testemunha a gente pode tentar aproveitar. O interrogatório do investigado, não. Essa tem que repetir, tá? Porque é um ato formal que a gente tem expressa previsão legal de que tem que ter para fechar o rito.
Não. Não, o interrogatório da fase sindicante, não. Tem que repetir. E assim, gente, prática de crimes contra a administração pública, tá? Uma vez que a gente tem transitado em julgado perante o judiciário o cometimento de um crime contra a administração pública, seja ele corrupção, peculato, dentre todos aqueles crimes que a gente encontra lá no Código Penal, que são crimes contra a administração pública, uma vez transitado em julgado, a pessoa condenada, a gente não tem o que fazer com o servidor, tá? Isso vincula a decisão da comissão pela demissão, mas tem que ter todo o processo administrativo disciplinar transitado, tá? Então, não, embora a gente tenha um destino certo para aquela pessoa, tem que oportunizar a defesa, o contraditório, e todas aquelas coisas que eu exaustivamente aqui comentei com vocês. Outros crimes que não sejam contra a administração pública, tá? Sei lá, vamos ali elucubrar, sei lá, um estelionato, algum outro delito que não é contra a administração pública, esses, tá, regularmente se abre processo administrativo disciplinar e se avalia a compatibilidade daquele delito, se foi feito durante a atividade se foi feito no curso do vínculo com o município, e se tem alguma incompatibilidade com o cargo, tá? Pode ser que sim, pode ser que não tenha nenhuma relevância para o município, e aí fica um critério discricionário das comissões a analisarem. O vinculado mesmo isso aqui tem até súmula, tá? Agora eu não trouxe aqui, mas crime contra a administração pública transitado em julgado tem que ter demissão, tá, gente? No caso, um crime contra a administração pública também pode ser praticado por particular. Pode. Então, digamos que um servidor ele pratica crime, mas como particular contra outra administração pública. Mesmo assim, a contribuinte pois é. Me parece que sim, tá? Porque existe uma completa incompatibilidade de um servidor que age contra um ente público, né? De permanecer com um vínculo efetivo, ou comissionado. Não sei. Também nunca parei para pensar, mas me parece que existe aí uma incompatibilidade. É muito grave, delito contra a administração pública é muito grave. Tá? Isso é simulado. Entendi. Não só do que eu penso. Eu estava pensando, pelo menos na minha cabeça, né? Sim, desse caso, né? O cara que, na função dele, pratica um crime, não tem condições de perpetuar. Por exemplo, não estou dizendo que é certo, tá, gente? Por favor, me compreendam. Mas, tipo assim, vai lá o Rodrigo e tenta dar um carteiraço, dizendo, não, eu sou delegado. Não sou delegado, sou assistente da Câmara. Mas eu estou tentando usurpar o exercício de uma função pública. E daí a consequência seria daí eu ser demitido aqui? Pode ser. Sabe? Então é isso Pode ser, dependendo da função que tu ocupa aqui. Me parece. Acho que esse é um caso, tá? Que a comissão. Esse é um caso que a comissão tem que parar para analisar, tá? Me parece que sim, tá? Me parece que sim. Mas, né? Com certeza, se for contra o próprio ente que tu tá vinculado. Esse eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tá? Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tem muita coisa assim que a gente tem que parar, assim, isso é um grande poço, assim, que a gente vai tirando possibilidades, né? Isso aqui é muito raso, sabe, diante do dia a dia que a gente tem. As situações são muito mais complexas. Cada caso é um caso muito, muito peculiar, assim. Então, tem que se parar para analisar, né? Mas me parece que seria, tá, caso. Se não tiver nenhuma relevância, se é uma pessoa que daqui a pouco não tem nenhum antecedente, não sei. Aí acho que pode até ser que não se aplique, tá? Mas... Eu sou aberta a perguntas, gente, se vocês tiverem algum questionamento ou até alguma contradição daquilo que foi colocado ontem, eu não sei muito por que linha o palestrante de ontem andou, daqui a pouco ficou algum ponto aí que né, as questões se sobrepuseram. Então, eu fico à disposição de vocês, se tiverem algum questionamento, boas ordens. Claro. Eu pensei que o processo administrativo disciplinar seria um cometimento de uma falta disciplinar. Mas aí tu falou
no caso de estelionato, se uma pessoa comete crime, sei lá, uma estelionato, agressão, lesão corporal grave, ela pode ser lá fora, fora do horário de serviço, ela pode ser punida. Em tese pode, porque é uma conduta incompatível com o cargo. A gente tem um inciso lá que fala das proibições, tem um inciso que fala que é proibido ao servidor ter conduta escandalosa, expor a administração pública municipal, né? Daqui a pouco é um fato que saiu na mídia, sabe? Ficou vinculado o nome da pessoa com... Em tese, tá? Em tese pode ser investigado. Inclusive, a gente tem lá diversos casos, né? De pessoas que cometeram delitos criminais fora do cargo. Aliás, a administração pública nem sabia. Só soube quando a pessoa estava presa, tá? E nem souberam, pessoa, conduta irreparável, assim, sabe, cumpridor dos deveres e tal, só que foi um crime absolutamente incompatível com o cargo. Mas aí a gente está lá com alguns processos desses que a gente não sabe nem o que fazer, tá? Que trata de abuso de menor, tá? Por exemplo, sim. A prática foi no ambiente de trabalho. Foi durante o vínculo ou no ambiente? No ambiente. No ambiente é mais grave. Judicializado, inquérito, processo. Aí questões processuais ou competência da defesa, incompetência, enfim, processos que muitas vezes são morosos, quando chega lá na fase final, enfim, né, tá tão distante dos fatos, que aí a questão fica muito mais processual do que material, enfim, e aí o resultado é absolvição. Tá, absolvição por ausência de prova ou... Absolvição. Aí vamos lá. Assim, ó, assim, ó, a absolvição... Força da sentença absolutória, é isso que eu quero dizer. Tá, se faz... Sim, esperando. E aí aquela sentença absolutória, ela pode ser absolutória por uma questão processual, pode ser absolutória pela ausência de um conjunto probatório insuficiente, e aí a gente está falando da autoridade policial e do Ministério Público. E aí isso traz uma força para a defesa técnica na questão administrativa. Ele vai dizer assim, não, olha só, existe lá o ente, né, a autoridade policial, o Ministério Público, todos esses se debruçaram e consideraram a ausência de quando o objeto é o mesmo, quando o objeto da investigação disciplinar é o mesmo do que está sendo investigado lá, sim e não, pode fazer coisa julgada, depende. Se for atípico, o fato atípico, chegaram à conclusão lá que o fato é atípico, não configura crime lá, tá? Mas daqui a pouco pode considerar um deslize de conduta aqui, tá? Pode gerar alguma penalidade. Se for absolvição de que a pessoa não tinha nada a ver mesmo, tá, gente? Absolvição, tá? Não era a pessoa, erraram a pessoa, tá? A autoria não era aquela. Se for caso de absolvição, faz coisas a julgada sim no administrativo, então vincula, tá? Sim, se condenar lá, tem que condenar aqui. Acho muito difícil fugir disso, tá? Embora tenhamos a independência das instâncias, das esferas, acho muito difícil a pessoa sair condenada lá e não sair condenada aqui. Isso. No caso, a gente sabe que o rigor, muitas vezes, né? Se absolveu lá, dizendo que assim, não está comprovado, não tem nada a ver com essa pessoa, eu acho que faz coisa julgada aqui também, no sentido de absolver. Agora, se for por falta de prova, assim, tal, não vincula, tá? Não vincula. Por exemplo, tem casos que vão, por tudo, hoje em dia, né, a gente registra ocorrência policial por qualquer coisa, né? Sei lá, daqui a pouco eu tô achando aí que aquele caso é um caso de importunação sexual. A pessoa vai lá e registra ocorrência policial. Aí a polícia vai fazer a investigação, vai ver lá as câmeras, chama a vítima, chama o autor dos fatos e chegam à conclusão de que aquele fato é atípico, sequer importunação foi. Tá? E arquiva. O que isso tem a ver com o município, tá? Não é o crime, mas pode ser uma infração administrativa.
tá? Pode ser uma conduta, tipo assim, pô, né, que mala, por que que se comportou desse jeito com os colegas? Não deveria, né? E aí cabe uma repreensão, uma suspensão, entendeu? Como pode, não é porque é atípico na lei penal que é atípico aqui, mas enquanto se o processo está aberto por uma questão criminal aqui e criminal lá, me parece que eles têm que andar meio juntos. Tá? É por isso que o incidente de sanidade mental faz toda a diferença. O incidente de sanidade mental, ele derruba o elemento volitivo da pessoa. Ela não age com dolo nem com culpa quando a pessoa é diagnosticada com uma doença que incapacita para determinada conduta. Então, a administração, se o incidente de sanidade mental é instaurado lá no judiciário, eles já foram que ele era encaixe de não. Então, a gente tem processos né, que a gente está um grande embrólio sexual de menor, tá? É para proteger a segurança pública, tá, gente? E aí, o município, né, nem soube, tá tudo bem, o município, a pessoa é um excelente profissional. Só que tá aí, a pessoa foi condenada, trânsito em julgado. Então, o inquérito aqui vai ter que ver o que, né, em tese, é uma conduta absolutamente compatível com a moralidade do cargo, com o que se espera do cargo, né, com todas as funções do cargo. Então, tem coisas assim que a gente tem que verificar mesmo, assim, é uma infração administrativa, sim, tá? E se for configurada crime, a gente traz isso para dentro do município também, para fins investigativos. Mais uma pergunta, então, bem dia a dia. O caso do abuso ali, tá? Foi para a esfera judicial e, ao mesmo tempo, a gente está conduzindo o inquérito aqui na área administrativa. No inquérito, concluímos. Realmente, foi ele e demissão. Na penal, lá na frente, não, ele nem estava lá naquele dia e tem que ser absolvido. Tá. Daí, como fica essa decisão? Automaticamente, ela já é revogada? Existe um mecanismo no município, agora não vou recordar o artigo, mas ele se chama revisão de inquérito. Tá? Então, aí tu tem provas novas. E aí tu reabre, né? Diz assim, olha, esse CAP foi condenado, e aí tu traz o servidor de volta. E esse tempo que ele ficou fora? Pois então, né? Aí cabe ao município indenizar. Indenizar, fazer a contribuição previdenciária de todo o período que ele ficou afastado. Todo o prejuízo, Abrir o inquérito. Aguardar o trânsito. Sim, tem casos que o ideal seria isso. Abre o inquérito e daí suspende da vinculação do objeto, né? Aguarda ali, daí depois, teve decisão. Agora, não, mas tem casos que faz isso, tá? A grande maioria dos casos faz isso. Quando a gente sabe, né? Porque tem casos que eles não trazem, né? O servidor não traz, né? É uma coisa que desabona, né? A conduta dele e não vai trazer. Então é isso. Mas em tese é isso. É revisão de inquérito, se chama. É um recurso que é feito dirigido à autoridade máxima do poder, né? No caso aqui, ao presidente da Câmara, no município, ao prefeito. Uma revisão justamente, e tem um dos incisos que trata justamente sobre a existência de novas provas. Então, são novos elementos, né? Como eu te disse, como estava falando para vocês, as polícias, o Ministério Público são muito mais equipados do que a gente para produzir prova, para analisar as questões com mais rigor, tá? E na dúvida, gente, não tendo prova, não tem prova. Absolva-se, não vamos nos convencer pela tese, né? É isso. Não, vamos até onde a gente tem os elementos probatórios para indicar uma penalidade. Né? Não se vai além. É uma coisa bem importante.
questão sobre a instauração do inquérito. Lá na SMAP, a gente fica com todos os casos de abandono de cargo da centralizada. Uhum. Se chega o momento da instauração do inquérito, quem assina a portaria de instauração? Secretário da SMAP, onde tramitou a sindicância, ou o titular da pasta de lotação do servidor? Então, assim, ó, eu não estou recordada do decreto de delegação de competências do prefeito, mas me parece que o secretário de administração, ele avoca para si todos esses casos relativos à disciplina funcional dos servidores, tá? Eu acho que não teria nenhuma nulidade por conta disso. Na dúvida, assinem os dois, façam uma portaria conjunta, ou remetam ao gabinete do prefeito, e aí deu. Eu faria isso, assim, para evitar qualquer questionamento, tá? Mas eu tenho convicção de que o secretário de administração, ele tem competência, sim, para instaurar esses casos, por conta das competências regimentais, tá? Da SMAP e da delegação de competência. No mesmo sentido, já passou por todas as etapas e vem o parecer do CONAP, aí recomendando uma aplicação de alguma pena. Também fica essa questão, o secretário tem que homologar o parecer do CONAP, acolher o... Mas... Assim, ó, meu entendimento sobre o COMAP é um conselho autônomo, tá? Ele é opinativo também. O secretário, embora o COMAP estruturalmente esteja vinculado ao SMAP, me parece que ele é autônomo, ele é um conselho, ele tem autonomia, porque ele é composto por servidores de todos os entes, né? E eu acho que o secretário não precisa homologar, até porque a gente teria aí uma divergência de entendimentos, porque se ele homologou no sentido, por exemplo, de uma suspensão, né, perante a comissão vinculada a ele, e depois o COMAP ou reduz ou aumenta a penalidade, ele vai homologar, me parece que não... Não, tudo bem. Não faz sentido, né? Agora, quem pode modificar tudo daí é a autoridade superior, né? Daí é o prefeito, no caso. Aí sim, ele pode acolher qual ele entender. O COMAP normalmente revisa as nossas decisões, né, guris? Normalmente revisa. Se a gente bata para suspender 15 dias, o COMAP vai dar um pouquinho mais. É assim. Mas está dentro da autonomia técnica deles, tá? E é legal porque o COMAP ele tem uma visão bastante plurima, né? Porque ele consta com representantes de outras áreas, vem professor, vem, sabe? Então ele é uma composição muito heterogênea, né? E pouco viciada no processo. Então daqui a pouco eles têm outra visão, né? Então é isso. Acho que não faz muito sentido o secretário aderir ou não. Ele pode até ter vista e manter de ciência. Ele não é vinculado àquilo ali. Aí acho até que seria muito contraditório ele reformar o que ele acabou de dizer. A sindicância tramitou na SMAP e aí teve uma decisão recomendando uma continuidade no inquérito, sugerindo uma penalidade mais gravosa. Enfim, depois ele decidiu que não seria o caso, mas daí cai na mesa do secretário de novo, que tinha homologado o parecer da CPS, e agora cai na mesa dele de novo, reduzindo a penalidade. Não, eu acho que não faz muito sentido. Acho que não faz muito sentido ele revisar, a não ser que ele mude de entendimento e revise. O COMAP também, agora é um questionamento que eu tenho, sabe, é se o COMAP, insatisfeito com o resultado, né, com a instrução probatória produzida pelas comissões, se ele pode solicitar novas provas. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque isso não está no regimento do COMAP. Ele pode baixar em diligência dizendo assim, olha, quero que ouça tal pessoa, ou quero que produza, faltou tal documento. Me parece que a comissão processante tem autonomia para não acolher, né? A não ser que a autoridade instauradora concorde e diga assim, não, manda de volta. E aqui eu estou trazendo tudo aquelas coisas que a gente vive no dia a dia, né, gente? Porque são dúvidas que eu também tenho. É complexo. Em relação à prova,
aquele ponto da gente ter que questionar a autoridade que produziu, autorizou a produção para poder aproveitar no nosso processo. Mas se for, por exemplo, uma situação de portal de transparência, se for uma... É dado público. Aí não tem, não precisa. Essa prova emprestada que a gente fala, ela é prova de processo mesmo, sabe? De processo de improbidade, de processo criminal, é aquele que está ali no âmbito de um processo já judicializado, ou em vez de ser judicializado, né, ou em termos de notícia-crime que está no Ministério Público, tá? Dado público pode utilizar bem tranquilamente, inclusive se disserem assim, ai, mas esse dado não podia ter achado, aí bota lá o link, de onde é que jogou no Google, né? Porque às vezes acontece isso, assim, mas como que achou isso? Achou porque, né, as pessoas... Instagram fala muito sobre as pessoas, Facebook fala muito sobre as pessoas, são fontes de prova, ainda mais se o perfil é público. Ainda mais se o perfil é público, né, tá ali. Um print, né, já pode servir como indício ou prova, né. É o que se usa hoje em dia, né. Portal da transparência tá liberado, pode colocar. O legal é dizer de onde é que veio, né, o HTTP. Mais uma pergunta, senhoras e senhores. Curiosidade, na verdade, o servidor, ele é demitido todo o processo, ele sempre pode retornar em outro vínculo depois, né? Nunca dá um impedimento. No município? No município, possivelmente não retoma mais, tá? Porque a gente tem... são requisitos de posse, tá? No requisitos de posse, tem ali probidade. Então, assim, no município, muito difícil retornar. Pode ser que retome em outro ente, tá? A gente já tem caso de servidor que tomou posse no município, respondendo processo de suspensão em ente federal, tá? Isso a gente tem. É impedido de tomar posse? Não. Ele está respondendo ainda o processo, nem chegou ao final. Eu sei que tem uma liminar, né? E foi uma questão de suspensão. O que foi pedido por diligência, né? Para que se tivesse acesso a esse processo para ver o que era, sabe? Na verdade, foi uma questão de desídia, assim, ele teria perdido um prazo processual, sabe? Alguma coisa assim, coisa que acontece na vida, né? E, bom, pode ser que sim, pode ser que não. Então, não impede a posse. Agora, a demissão já é mais complicado. Ainda mais se tratar de uma demissão, assim, por algum crime contra a administração pública, algum crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual. Esses são mais complicados. Tá? No município, dificilmente, porque vai bater a ficha, sabe? Vai, isso já... Ah, bom, aí a gente pode pensar, tá, em... foi demitido? Uhum. 6 anos. Nunca aconteceu, tá, nunca parei para pensar sobre isso, mas me parece que é possível pedir aquela revisão de antecedentes, tá? Que prescreve em 5 anos, alguma coisa assim, e pedir para excluir do registro funcional, porque isso acontece até no crime, sabe? Isso acontece até no crime, depois se extrai uma certidão de negativa de antecedente, limpa, até no criminal, por mais grave que seja o crime, depois de cumprida a pena, passa-se um tempo e tu limpa a ficha da pessoa, tá? Mas isso tem um tempo ali, que agora eu não recordo quantos anos, depois de cumprida a pena. Tá? Então, eu creio que no município possa se aplicar algo similar, não faz sentido, né? Se até no criminal se produz isso, mas não tem disposição legal para isso, tá? Daqui a pouco é uma construção que se tem que fazer por analogia, mas a gente não tem disposição legal para isso, não. Esse caso também está lá conosco. Terceira vez que ele ingressa no município e pela terceira vez ele vai ser exonerado. Exonerado ou demitido? Nesse caso de agora vai ser exonerado, porque é por não cumprir estágio probatório. Uhum. E daí a gente gostaria, assim, de que fosse uma demissão a meio do serviço público. Não, que ele fosse... Ele pedir um retorno. Ele é uma pessoa inteligente, que já passou em vários concursos.
E insistente também, né? Insistente, ele gosta. Acho que é um episódio de mania, assim, que é no município. Uhum. Não, é um caso a ser estudado, porque assim, ó, a gente derruba, ele volta mais forte. São todas exonerações. São todas exonerações, ou ele chegou a ser demitido em algum caso? Eu não sei, acho que é caso de se estudar, viu? O ingresso, claro, eu acho que tinha que ter sido levantado o questionamento sobre o ingresso deles. O ingresso, sim. E é por isso que é importante o prosseguimento do PAD, né, seja ele inquérito ou sindicância, a partir do momento que a pessoa se desliga do município, porque na vida real as pessoas voltam né, estão aí. Perdeu o objeto, mas dá vontade, né, porque às vezes dá uma preguicinha, né, com tanta coisa ali pipocando. Os caras sempre diferentes. Não, mesmo. O mesmo curso mesmo, cara. Não é temporário. Não, porque se fosse cargo diferente, daí até dá para ele mesmo assim, não, só um pouquinho. Demitido porque as minhas habilidades para aquele cargo não eram compatíveis. E qual era? Para esses são, mas não, é o mesmo cargo. E ele foi demitido por abandono. Esse foi uma questão de ele somou mais vínculos do que poderia. Ah, tá. Aí na segunda vez eu acho que foi abandono e agora vai ser por não cumprir os critérios. Ele quer fazer bingo, né? Todas as possibilidades eu vou marcar. Ele é bom, isso ele é bom. Matéria de pessoal tem isso, né? A gente não esgota nunca, por mais que a gente pense assim, não esgota nunca as possibilidades. Sempre tem um caso novo, uma coisa Sim. nova. Sim. A gente teve a ilustre senhora que tomou posse com uma tornozeleira. Ah, essa soube. Né? Não pode mais? Lógico que lá em 2013 não era assim. Eu acho que no caso dela ela até poderia, que foi chocante, e ela acabou desistindo do percurso. Ela até poderia. Não, o caso dessa servidora, ela tinha sido demitida de um emprego público por desvio de dinheiro. Ela era uma empregada pública de uma empresa pública que trabalhava com dinheiro. E aí, isso foi bem importante ter levantado, né? Porque aí sim a gente aferiu a incompatibilidade total do cargo com... Né? Ela não estava de tornozeleira porque, sei lá, ela brigou com flanelinha, né? Ela estava de tornozeleira porque ela... Eu não consegui demitir. É que não foi... não, e saiu negativa porque ela não pegou da federal, ela era federal, era crime federal. Crime federal. Eu fiquei com uma sensação de injustiça, assim, então por que ela tá de tornozeleira? E quando ela mudou. Não, mas foi um crime contra a administração pública federal. Aí não dá, aí é grave, né? O cara dela era na tesoureira, onde a gente faz a admissão, os exames admissionais. Então, considerando que ela já tentou contra algum ente público em quesito material de valor, o que impediria ela de cobrar para fazer esse valor de novo? Sim. Ela tem acesso a CPF, moradia, doença, tudo. Tem que ver a relação do delito com o cara que vai ser culpado, né? Nesse caso, eu lembro que a gente foi atrás, sabe? Assim, porque eu também estava na dúvida. Por si só, a tornozeleira, a gente não pode, né? Mas aí vamos atrás um pouquinho mais, aí que a gente chegou nesse dado de que foi uma apropriação indébita de recursos dados, de outras pessoas, isso. Em relação a uma empresa pública, né?
Coletivas, tem toda a gente começou a apertar um pouco. Ah, vocês querem ver? Botou a perna em cima da mesa. Ai, misericórdia. Essa eu não peguei ainda, ainda bem. Claro. Ele seria só para o servidor estatutário? Estatutário estável, comissionado. Os dois. Esse inquérito que eu tratei aqui, né? Que ele é todo regido pela 133. A gente ele tratar empregado. ACS, de saúde, que era por legislação. Empregado público, Esse a gente não tem procedimento, tá? Mas é basicamente as mesmas coisas. Vai ter que chamar, instaurar, publicar a portaria, fazer um termo de indiciamento, chama para interrogar, diz para produzir prova e manda se defender. Tem que dar contraditória e ampla defesa. Eu lembro desse caso também. Eu lembro desse caso. É porque eu trabalho no consultivo também, entendeu? Então, às vezes, os casos eu encontro nos dois lugares. Encontro tanto no consultivo quanto no... Esse veio por, assim, telefonema. O empregado público também tem direito a contraditória e ampla defesa antes do processo, antes da demissão, né? Mas como a CLT não tem um rito, vamos fazer de conta que o rito é esse. Somos empregadores, administração pública, né? Então a gente traz esses princípios de chama, manda se defender, com direito a advogados, produzir provas, se quiser ouvir testemunha, se produz isso, e no final deixa a pessoa se defender, justificar o porquê que faltou, né? Na CS é federal, né? É um cargo que tem diretrizes federais, e por lei federal, ele é empregado público, que cria um problemão para o município, né? Porque a gente já tinha alguns estatutários, aí agora os novos que foram admitidos pelo IMESF são seletistas, né? Então a gente tem ali uma turminha que é híbrida, meio seletista, uns estão para um lado, outros estão para o outro. Tem que investigar. Daqui a pouco um rito um pouco mais célere, mas tem que investigar também, mesmo processo. Tem precedente sobre isso? Sim, que tem que ter. Mesmo não havendo ali o empregado público para poder demitir, tem que fazer. Por mais que não exista procedimento. Por mais que o empregado público não tenha estabilidade, né? O procedimento tem que fazer. Sim, se fosse essa lógica também, cargo comissionado não teria, né? Mas tem que ter. Tem que ter. Como são estatutários, todos têm que ter. Mais perguntas, senhora? Gente. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, por favor, uma salva de palmas para a doutora Luísa. Obrigada, gente. Agradeço a você, tá? Obrigada, viu, Rodrigo? Então, nós que lhe agradecemos. Obrigada, ganhei uma cuia, adoro. Para que a doutora se lembre da gente. Tá? Que legal. Uma eco bag Julieta, e uma cuia, que é a nossa escola, né? Obrigada, tá? E espero que tenha sido proveitoso. Eu espero que tenha sido com vocês. Gente, obrigada, tá? Então, sempre à disposição. Todo mundo agora está apto aí a sair conduzindo inquérito, né? Não tem dúvida mais alguma, vocês já viram que a prática é bem diferente da teoria, que sempre aparecem novidades, né? E eu acho que o mais interessante, justamente, de a gente estar aqui trocando essas ideias, é poder presenciar esses casos práticos que fazem a gente explodir a caixinha fechada da teoria, sabe? Que daí é só quando a gente se depara com isso que a gente consegue daí pensar em conjunto e verificar o que dá para fazer naquele caso. Então, novamente, muito obrigado a todos aqui presentes, muito obrigado ao pessoal que está assistindo em casa, muito obrigado, professora. Obrigada, tá? Até a próxima. Até, gente. E a CPI tá às ordens, tá, gente? Sempre que precisarem,